Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves, chegando aqui para mais um vídeo, para nós tratarmos mais um assunto à luz da Palavra de Deus. Você que ama a Palavra do Senhor, você que é estudioso, estudante, leitor da Palavra de Deus, você que está tentando buscar um pouco mais de profundidade, nós vamos tratar um assunto aqui rápido, objetivo e bem interessante à luz da Palavra de Deus. Um abraço aí ao irmão Danilo, que acabou de entrar. Deus abençoe. Estamos chegando aqui, eu quero trazer um assunto aqui também que é muito pouco falado, né? Nós estamos tentando trazer alguns assuntos aqui que se fala bem pouco na igreja, para que as pessoas possam ter ciência de alguns textos na Bíblia, alguns assuntos que precisam ser tratados, né? Então eu quero mais uma vez anunciar aqui, você que ama a Palavra de Deus, nós estamos disponibilizando alguns cursos, tanto presencial como também à distância, aqueles que tiveram interesse de fazer presencial, se você conseguir uma turma na sua igreja, pelo menos 10 alunos, a gente vai uma vez na semana ministrar, sendo aqui na região, né? Ou então à distância, que aí nós estaremos disponibilizando também material e aulas online para que você esteja se aprofundando mais no assunto. Nós estamos disponibilizando cursos de especialização de escatologia bíblica, Templo do Milênio, né, que eu acabei de trazer agora mesmo aqui de publicar um cartaz, que é um assunto bem profundo, o Templo do Milênio, e também psicologia pastoral, basileologia, que é a doutrina do reino de Deus, o tema central da mensagem de Jesus, né, e que nós falamos muito pouco também, falamos muito de Jesus, mas falamos muito pouco sobre o que ele falava. Estamos disponibilizando também a xirologia, que é a doutrina de Cantares, o estudo só do livro de Cantares de Salomão. Shir, né? A palavra shir, cântico, shir ashirim, cântico dos cânticos. E uma série de outros cursos aí, o tabernáculo, cursos de especialização que você pode estar fazendo, doutrina da redenção, que é uma doutrina bem profunda também, e outros que nós estamos disponibilizando para você, se você tiver interesse. Só entrar em contato conosco pelo telefone 17 991 79 9865. 17 991 79 9865. Sem delongas, eu quero ler um texto bem conhecido na Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3. Lembrando que esse nome Êxodo, ele, na verdade, é um nome grego, né? Por ocasião da tradução quando se fez a tradução dos 70, Septuaginta, traduzindo o Antigo Testamento em hebraico para o grego, se colocou o nome Êxodo, que significa saída, fuga, né? Mas na verdade o nome desse livro no original hebraico é Shemot, que significa nomes. Shemot, significa nomes. Então no livro do Êxodo, capítulo 3, quero ler os versículos 12 até o versículo 14, diz assim: a santa, bendita e eterna Palavra de Deus. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então está aqui um texto muito conhecido, né? Muito citado pelos os pregadores, e que na verdade esse texto é um momento que Moisés, depois de ter tido aquela visão emblemática, né, da sarça que estava incandescente,
estava em fogo, mas não se consumia, né? Muito usado pelos pregadores. Então Moisés agora ele vai fazer uma pergunta para Deus e Deus vai trazer uma resposta para ele. Ele vai dizer, quando eu chegar, porque Deus está enviando ele de volta ao Egito para ser o libertador de Israel. Deus vai falar para ele que Arão seria o seu interlocutor, para que pudesse falar, né, por ele. Então ele pergunta, quando os filhos de Israel perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Então Deus responde para ele, eu sou o que sou. Mas na verdade, quando a gente vai ler o texto original aqui no hebraico, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Deus não utilizou essa palavra, eu sou o que sou. Na verdade, no hebraico aqui está, eu serei o que serei. Observem que o verbo não está conjugado no presente, eu sou o que sou, mas no futuro. Eu serei o que serei. O que Deus está tentando dizer com isso? Como nós descobrimos? É só a gente dar uma olhadinha no contexto imediato, no versículo 12, olha como diz. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha a chave para a interpretação desse texto, porque no texto original está, eu serei o que serei. Ele está dizendo, certamente eu serei contigo. O que Deus está dizendo para Moisés ao mencionar essas palavras, eu serei o que serei, é o seguinte, eu me revelarei para você conforme a sua necessidade. Quando você precisar de paz, eu serei o Jeová Shalom. Quando você precisar de alguém que te represente, eu serei o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando você precisar de alguém de justiça, eu serei o Jeová Tsikenu. Quando você precisar de provisão, eu serei o Jeová Nissi, o Senhor Deus da provisão. Quando você precisar de alguma coisa, Jeová Jireh, melhor dizendo, né? O Senhor da provisão, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando você precisar de cura de enfermidades, eu serei o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E assim por diante. O mesmo princípio é aplicado por Jesus no Novo Testamento quando ele se apresenta para os homens, mostrando que Jesus é o mesmo Yahvé, é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Pois ele vai dizer, eu sou o pão da vida, dizendo que ele poderia saciar a fome. Eu sou a fonte da água da vida, eu sou o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim, eu sou a videira verdadeira, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assim por diante. O mesmo princípio aplicado por Deus no Antigo Testamento é aplicado por Jesus no Novo Testamento, mostrando que só há um Deus, é o mesmo Yahvé, Jeová do Antigo Testamento. O único Deus, nós não separamos a substância, né? O único Deus distinto em três pessoas. Pâmela também, um abraço, acabou de entrar lá na cidade de Tupã, Deus abençoe. Oliveira, Márcio Oliveira, um abraço também, se eu não me engano lá na cidade de Penápolis, Deus abençoe. Então, irmãos, aqui esse texto é bem conhecido, né? Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, nos mostra algumas curiosidades e que Deus vai dizer, eu serei o que serei. Esse princípio também aparece no Salmo 23, depois eu vou fazer uma outra live sobre o Salmo 23, que lá também, porque o hebraico, ele também não utiliza, além dele não utilizar vogais, né, os maçoretas que depois vieram com os pontos diacríticos, né, aqueles pontinhos que acaba formando uma vogal ali, muito depois, né, os maçoretas, que eram escribas, eles sim que colocaram aqueles sinais maçoréticos, né, para que possamos assim dar o som, para que o hebraico possa dar, a letra possa dar o som de vogal. Porque não existe vogal no hebraico, só as consoantes. E também não existe números, as próprias letras do hebraico é que representam números. E no Salmo 23 também ele aparece esses princípios, né? Depois eu vou fazer uma live sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois eu vou explicar que essa palavra nada também não aparece lá no texto.
é o Deus da provisão, né? O Jeová Jirê. Depois ele me leva às águas tranquilas, o Jeová Shalom, o Deus da paz, né? E assim por diante. Depois eu farei um vídeo sobre o Salmo 23 explicando uma exposição versículo por versículo. Então quando você for ouvir os pregadores ou que você for ler esse texto, você lembre-se que ele não utilizou essa palavra eu sou, mas eu serei o que serei. Embora está traduzido no Novo Testamento, quando Jesus disse antes que Abraão houvesse eu sou, né? Mas é um princípio, ele está remetendo a esse texto aqui do livro do Êxodo, mostrando a palavra eu serei o que serei. Então, possamos guardar essa palavra no nosso coração. São vídeos curtos mesmo que nós vamos fazer todo dia aqui. Daqui a pouco vai subir lá para o YouTube também, para o meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreva. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.